Sexta meditação do Anjo de Maria Valtorta. O quarto domingo da Quaresma. Azarias diz em 31 de março de 1946. Por quê? Sobre o que Jerusalém deveria se alegrar? Talvez por sua longa vida? Certamente não. Mas por estar viva por causa de sua união com Cristo, que a nutre com os seus dons e a adorna com os seus santos. Se ela não fosse de uma sobrenatural natureza, ela não teria esses dons e esses santos e pereceria, como tudo que nasce pela obra do homem, tudo que dura um tempo relativo, e então, pelos ataques dos inimigos, enfraquece e morre. Mas a Jerusalém terrestre, a igreja, não está separada da Jerusalém celestial. E os cidadãos da Jerusalém terrestre estão com a Jerusalém terrestre para confortá-la, ajudá-la e defendê-la da malícia do mal, lançando-se contra ela para destruí-la sem sucesso, além disso. Mas não é apenas a ajuda celestial que a mantém. O Santíssimo Senhor Jesus prometeu realmente que nada prevalecerá contra ela. Esta promessa seria suficiente para defendê-la, pois as promessas de Deus são sempre ativas. Realizar qualquer prodígio não priva os seus filhos também do direito de cooperar com essas preocupações do Pai, o direito de contribuir para a prosperidade da casa do Pai. E a igreja é a grande morada do Pai, de Deus na terra. Não é mais o vasto templo na vasta montanha de Jerusalém, mas nada em comparação com a terra, nada em comparação com a criação. Essa não é mais a atual casa do Pai, que expandiu seus pavilhões de um polo a outro, a leste e a oeste, e agora estão espalhadas por toda a terra. E onde quer que o nome de Deus e de Jesus Salvador seja conhecido, com amor ou com ódio, e onde quer que haja um altar para santificar os continentes, para reuni-los no sinal sagrado, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e onde quer que seja celebrado o sacrifício eucarístico, não é um sacrifício de carneiros ou cordeiros, mas a santíssima carne do divino cordeiro, imolado para lavar as ombreiras e soleiras da terra, este lugar de exílio, e torná-lo já um pequeno céu. Então, que os exilados sejam menos exilados do lugar eterno do céu, para o qual Deus os criou, e recebam ajuda e estímulo das alegrias que saboreiam aos pés de um altar, à mesa do pão supersubstancial de comunhão entre todos. Pois bem, não são esses cidadãos de uma cidade tão vasta aqueles que, com seus sacrifícios e suas orações, também cooperam com o Pai para o triunfo da Igreja sobre o inferno e seus seguidores? Eles são esses cidadãos também, como as águas místicas que Ezequiel viu saindo debaixo do portão do templo, que no início são até o tornozelo acima do solo, até aumentam até a altura dos joelhos e finalmente são altas o suficiente para submergir a estatura completa de um homem. Então são os méritos dos santos da terra. No início da igreja eles eram poucos, pois os cidadãos da igreja militante eram poucos, e eles podiam avançar apenas um pouco para fecundar as areias e pântanos amargos. Mas depois, ao longo dos séculos e séculos, através dos mártires, virgens, confessores e leigos, ambos conhecidos e desconhecidos na terra, embora todos não sejam conhecidos nos céus, as águas incharam e correram para o leito inicial do rio, surgindo no Gólgota, desde a água gotejante do coração dilacerando além da morte, e aumentou a onda santíssima com suas ondas de méritos. E a pequena torrente se tornou um grande rio cada vez maior, capaz de avançar e penetrar, introduzindo com a massa imponente de suas águas até nos desertos mais remotos, nos pântanos mais pestilentos, e purificando-os, e tornando férteis as areias, permitindo o surgimento de árvores frutíferas, que não experimentam qualquer perda de folhas ou esterilidade em árvores frutíferas adequadas para nutrir, curar e legitimar filhos ilegítimos, dando-lhes o nome bendito que vem do fundador da Igreja, cristãos de Roma, sede do papado fundado pelo Santíssimo Jesus sobre sua rocha. Ó filhos benditos da Jerusalém terrena da Igreja, isto é, que vos deveis alegrar com aquela que é vossa mãe e com Deus que é vosso Pai, por serem aqueles que, pela sua fidelidade e heroísmo, contribuem para guardar o rio dela, purificando a expansão poderosa e tornando-a ativa. E então o convite do introito desta missa não é apenas uma palavra, mas uma palavra da verdade,
Já uma recompensa é a promessa de uma recompensa maior. O Eterno vê as tuas obras e os teus corações. Ele enumera os santos afetos e os sentimentos. Vê-te ansioso pelo triunfo da Mãe Igreja, triste pela falta de amor e pelo desprezo condenável dos filhos que, depois de terem sido da casa, saem da casa do Pai, ou doloroso, mas não censurável descaso, que participam sem serem ativos, da ignorância deles que ainda não conhecem verdadeiramente Deus. E ele te faz dizer: você que ama a igreja, alegra-te com ela, alegra-te. Você que está triste, exulte e sacie sua sede nas fontes de sua consolação, pois vocês, que têm um amor ativo por ela, têm o direito de mamar em seu seio. Enquanto aqui no céu, na Jerusalém celestial, o seu lugar no banquete do Cordeiro já está preparado. Um banquete dos eternos vencedores, que mereceste pelo teu trabalho espiritual e material em nome da Igreja Mãe, que é a esposa do Verbo. Trabalhe. E se isso é para todos os fiéis que derramam a contribuição de suas santas obras no rio da comunhão dos santos, em uma medida especial é para vocês, queridas porta-vozes, que divulgam esses escritos, que acrescentam o martírio de serem porta-vozes às obras comuns, o martírio multiforme da vigilância supersensível de estarem sempre preparados para compreender, distinguir e combater, para entender as místicas que chegam até você através da além da terra, do sobrenatural, distinguir para não confundir a fala mentirosa e bastante sedutora de hoje em dia que Satanás vem falar com a mais direta, porém mais verdadeira, das boas vozes misturadas, para combater o orgulho que pode se insinuar através da humildade de alguém que se fala servo de Deus, mas que insinua e comeu em si mesmo em forma de serpente como Lúcifer, de quem surgiu para sussurrar às escondidas. Pois eu mereço isso. Ó, que martírio de vigilância contínua vocês precisam ter, obediência contínua à igreja, esforço contínuo para vocês que devem sempre fazer. Queridas porta-vozes, a quem Deus abençoou e crucificou para esta missão, e o martírio de dolorosas contradições de homens cegos e arrogantes que não querem ajudá-los, que não querem ver Deus nas suas obras e nesses escritos, e admitem que Deus pode realizar este milagre de amor, e o martírio de escárnio, curiosidade e punições imerecidas, e o martírio de ver a inércia dessas almas que não se levantam nem mesmo diante dessas palavras que vêm de Deus, e um martírio de não ser capaz de ir ao verdadeiro pobre, ao verdadeiro faminto, ao verdadeiro ignorante e dizer: olhe, não seja mais pobre, faminto e ignorante das verdades. Aqui há o tesouro, a riqueza, a sabedoria, isso vem de Deus, esses escritos das místicas católicas. Ele o dá para você por suas tristezas, por suas dúvidas, por sua solidão. Porque Deus te ama, porque Deus tem misericórdia de vocês, homens, porque Ele é Pai. Aceitem e santifiquem-se com esse dom de Deus. Vocês são os apóstolos presos ao porta-vozes, que não podem tornar a palavra sagrada conhecida a todos. O tesouro que você segura em seus braços os leva para o céu, vocês mesmos, quando depois de ter desfrutado do êxtase de recebê-lo, a ponto de sua carne compartilhá-lo, tão violento e o mais doce e ardente furacão que caiu sobre vocês, para despojá-los de tudo o que é humanidade e fazê-los compreender que a humanidade é uma miséria passageira, enquanto apenas o que é eterno e espiritual que tem valor, e portanto leva você consciente cada vez mais alto nas esferas do amor e da contemplação. Quando depois de ter desfrutado do êxtase, você baixa o seu olhar do fogo, da sabedoria, do poder, a pobre humanidade que tateia miseravelmente, ignorantemente sedenta pelos caminhos da terra e dos erros, e você conhece o que salvaria esta humanidade da tristeza, e lhe daria sabedoria, riqueza, vida e calor. E você não consegue dar o tesouro onde muitos encontrariam o caminho, a verdade e a vida, e ele que estão buscando em vão em outros lugares. Então, sofremos o martírio da caridade para com Deus, para com o próximo, que não é conhecido, Deus que não é conhecido e amado, e para com o próximo que você vê morrer sem paz, tristes, a quem é impossível para você libertar, pois não tem ajuda da igreja. Preso como estás por uma categoria de homens que a caridade me obriga a não classificar da igreja, e a indiferença ignorante ou hostil de uma categoria mais vasta. O próprio grupo daqueles que precisam também com a palavra e conhecimento que estendem suas mãos para todas as maçãs de Sodoma, em seu deserto, e encontram-se de mãos vazias. Pois aquelas maçãs, como as do deserto da Judéia, estão vazias sob aparência enganosa, mas não estendem as mãos para as árvores da vida que crescem no meio da cidade igreja celestial. Às margens do rio da água viva que flui do trono de Deus e do Cordeiro, que está na terra, como o anjo João, apóstolo do Senhor, viu, que dá os 12 frutos
e mês após mês produz esses frutos eternos para os cidadãos abençoados, da cidade, da santidade e da alegria sublime. E então vocês choram como Cristo e com Cristo, dizendo suas palavras sobre a cidade hostil, a igreja hostil. Oh, se você também reconhecesse o que é útil para a sua paz, mas está escondido de seus olhos pela escala dos seus pecados. E você não quer remover essa escala que o cega e olha para a luz? Console-se, ó vocês porta-vozes, vocês ainda podem se alegar, pois é dito a vocês que vocês irão para a casa do Senhor. Sim, vocês irão para lá, se perseverarem nas virtudes como lhe ensinam. Não se revoltem contra a igreja. Amem, amem, amem. Então, por causa de suas ações e de sua perseverança e confiança, depois de serem humanos e tornarem-se santos, vocês poderão respirar no consolo de sua graça e sejam abençoados, pois sua graça é bem-aventurança eterna. E vamos ler São Paulo. Até que o eterno Abraão tem 2 tipos de filhos, os da escrava e da mulher livre. Quem é o Abraão eterno? Muitos podem dizer-se isso ou aquilo. Eu digo a você, para dar o nome de Abraão aqui ao eterno, pai de uma multidão extraordinária e duradoura, descendentes após descendentes até o fim dos tempos. O eterno Abraão juntou-se à humanidade, metaforicamente falando, gerando os filhos que têm uma imagem e semelhança sobrenatural do pai, e que devam ter a semelhança natural da mãe perfeita como pai criador da humanidade, e a deu as primeiras sementes da humanidade. Na usual proliferação das raças, sejam elas humanas ou animais, vemos que os traços somáticos de uma família tornam-se mais marcantes quando 2 parentes próximos se unem, gerando filhos que fortemente fixam, digamos, as características de seus pais entre seus parentes. Agora, então, que perfeição da semelhança divina, sempre capaz de ser aumentada, teria ocorrido nos filhos nascidos do Pai Criador e da humanidade criada por Ele. Uma maravilhosa semelhança. Mas, para possuí-lo, a humanidade deve ter que conservar intacta a sua semelhança com Deus. A forma perfeita foi, no entanto, desfigurada por Lúcifer, tanto no exterior quanto nas profundezas, e a semelhança não cresceu. Não foi aperfeiçoada por muitos tempos, mas, pelo contrário, teve lapsos, regressões e diferentes aspectos nos filhos de Deus e da humanidade. De modo que, desde o ventre que gerou o angelical Abel, em quem a semelhança divina era evidente, já havia surgido o satânico Caim, em quem era evidente a prostituição da humanidade ao sedutor Satanás. E sempre foi assim através dos tempos. Mesmo depois do enxerto de Cristo, estava na planta degenerada da humanidade. Agora, então, o eterno Abraão tinha 2 filhos, um da escrava Agar e outro da mulher livre Sara, os 2 ramos da humanidade. E o filho da escrava Agar, ouçam com atenção, nasceu de acordo com a carne, enquanto que o da mulher livre Sara nasceu por virtude da promessa, isto é, de acordo com o Espírito. Você acha que a alegoria era só para aquele tempo? Não, é uma realidade que se perpetua até hoje. Nos filhos do Criador e do eterno Abraão, para anexo, os homens são filhos do Criador, pois ele é o doador da vida. Ainda existem os 2 ramos principais até hoje, o dos nascidos do Espírito e os nascidos da carne. E estes últimos são inimigos do primeiro e inimigos de Deus e das 2 igrejas, pois eles não são da santa religião e do santo reino, mas da Arábia, isto é, do povo pagão e ainda mais do satânico Satanás. Adoram Satanás, a carne, o mundo e as concupiscências em vez de Deus, que segue as doutrinas do mal em vez da religião de Deus, que se torna depravada e afunda para baixo, cada vez mais baixo, e de sua baixeza exala fedor e arremessa dardos nos filhos do Espírito, para corromper, ferir e torturá-los, fazer mal, causar dano, causar dor, causar morte e despojar o Pai de seus filhos mais queridos. Ó profanação que penetra por toda parte como instrumento de guerra. E a guerra é uma guerra satânica a qual os homens se prestam para agir como instrumento e exército que esmaga, destrói, submerge e extingue. Mas quem você extingue? Aqueles que deixaram lugares vazios em seus espíritos, em seus intelectos, aqueles que se consideram completos porque estão recheados de fórmulas, ritos, preconceitos, ativismo, arrogância. Não sei que isso é só fumaça e névoa que imediatamente cedem a um redemoinho, dispersando-os e ocupando aqueles lugares, deixando vazios por fórmulas dispersas, preconceitos, ritos, atos de arrogância, racionalismos, egoísmos, sectarismos e assim por diante. Em suma, por humana doutrinas com fórmulas, axiomas, formas de arrogância e doutrinas que são ainda mais letais com coisas satânicas, pois é Satanás quem trabalha aonde lugares estão vazios de Deus, do sobrenatural Espírito. Rezai por estes filhos da nova Agar, da humanidade que agora é escrava de Satanás, e por vós, filhos da mulher livre,
nascida do Espírito, perseguida por esta razão, mas não eternamente vencida. Por todos a perseguição cai aos pés das barreiras de Deus, e essas barreiras são a posse absoluta de Deus do seu coração, que reconhece Deus como seu único Senhor e serve somente a Ele no limiar do além. Eu digo, não temas, não temas. O homem e Satanás podem ferir a carne, mas você sabe, a carne é transitória, o espírito do livre é resistente aos venenos e dardos satânicos e humanos. Só se você desejar, por sua própria vontade, se tornará escravo. Eles poderiam até te fazer mal, mas nunca, nunca se você for livre em Deus. É o próprio Deus quem afasta de ti os teus inimigos e circunscreve as suas obras más. Deus, teu Pai, Deus que, como afirma a Escritura, expulsa de seus pavilhões, como o eterno Abraão, os filhos da humanidade, um escravo de tudo o que não é. Deus que vai vagueando, de castigo em castigo de um lado para o outro, cada vez mais desertos, porque, sendo pior do que Agar sob o castigo merecido, não se converte, mas se torna cada vez mais bestial e não chora, nem se arrepende, mas blasfema, afastando-se cada vez mais das fontes da água da vida. Vocês que são filhos da mulher livre, lembre-se disso, ó cristãos. Vocês são filhos da mulher livre, no mais alto grau. Lembre-se disso, ó vozes, a quem Jesus Santíssimo também libertou da escravidão da relatividade humana e materialidade, dando-lhe visão e audição sobrenaturais para levá-los a conhecer as verdades mais secretas, as doutrinas mais perfeitas, e se é Senhor, conheça-o de uma forma que nenhuma criatura da terra possa superar. E comece com a alegria que será somente sua e já é nossa, a alegria que será sua quando depois do tempo acabar para você for admitido na bendita eternidade. Grite, grite você também que está fora de si desde a noite passada por causa da alegria que vem do céu para você. Grite, eu me alegrei com o que me foi dito e com que alegria eu disse isso para você, pequeno João do meu Senhor, pequena Valtorta, a quem meu Senhor cercou com montanhas para guardá-la e encheu até a borda de paz e abundância. Louvado seja o seu Senhor, vamos louvá-lo juntos, porque ele é bom, vamos cantar hinos ao seu nome, pois é doce, vamos abençoá-lo por tudo o que ele quis fazer, ele o fez no céu, na terra e nos corações de seus filhos fiéis. Vamos abençoar o Senhor, graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.